Vamos nessa, meu amigo e minha amiga. Vamos falar agora sobre o princípio da liberdade de tráfego. Esse princípio ele está estabelecido no artigo 150, inciso 5. Segundo a doutrina majoritária, é um princípio constitucional. E existe uma doutrina minoritária que entende que é uma espécie de imunidade, mas a majoritária entende que é um princípio constitucional. Então vejamos o artigo 150, inciso 5, né? Antes disso, vejamos o fundamento desse princípio da liberdade de tráfego ou da não limitação ao tráfego, né? Em prova, aparece como liberdade de tráfego ou não limitação ao tráfego. Veja, o princípio de análise confirma o princípio constitucional da liberdade de locomoção em território nacional. Eu posso ir, né, do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Eu tenho essa liberdade de me locomover no território brasileiro, como um nacional. Então, ele confirma a liberdade de locomoção, devendo-se entender que o fato gerador de qualquer tributo deve ser distinto da transposição de municípios e da transposição de estados. Caso contrário, prejudicar-se-ia o tráfego de pessoas e bens no território nacional. Imaginem vocês, se tivesse um tributo que tivesse como, né, que acarretasse como fato gerador a simples transposição do estado da Bahia para Sergipe. Primeiro que isso não gera nenhuma capacidade econômica objetiva, como vocês viram, porque isso eu sair da Bahia e ir para Sergipe, que é ali do lado, transpor essa barreira não gera uma manifestação real de riqueza, não gera um signo presuntivo de riqueza. Além disso, se fosse cobrado um tributo somente por transpor essa linha imaginária, né, iria dificultar minha locomoção, meu direito de locomoção, meu direito de ir e vir em todo o território nacional. Não é? Então, perceba isso. Então, ele está expresso no artigo 150, inciso 5 do texto constitucional e proíbe à União, aos estados, ao DF e aos municípios estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou de bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, salvo a cobrança de pedágios pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Como você vai estudar lá em tributos de espécie, o pedágio hoje ele é considerado pela jurisprudência como uma espécie de preço público ou de tarifa. Não é considerado uma espécie de tributo. Então, quando as concessionárias de pedágio cobram um pedágio, isso é considerado um preço público ou uma tarifa. Não é um tributo e não necessita observar os princípios constitucionais tributários. Esse é o entendimento predominante na nossa jurisprudência. Ok? Então, verifique que salvo a cobrança de pedágio, não se pode cobrar, né, pela simples locomoção. Aí você pode me perguntar, Nilo, mas várias fiscalizações de ICMS são colocadas, né, vários postos fiscais são colocados na fronteira. E esse posto fiscal sendo colocado na fronteira não estaria desobedecendo o princípio da não limitação ao tráfico ou o princípio da liberdade de tráfico? Não, de forma nenhuma. Ali é somente para fins de uma maior eficiência na fiscalização tributária. Mas o fato gerador ali do ICMS é a circulação de mercadorias. Né? A circulação de mercadorias e não o simples, né, sair de um estado para o outro. Então veja que os postos fiscais colocados, né, em limites imaginários, em limites em que se pode sair de um estado e ir para o outro, de um município e para o outro, são colocados apenas para fim de uma maior eficiência administrativa na fiscalização tributária. Mas o fato gerador ali não é a simples transposição. Da mesma forma, do mesmo modo, de igual forma, o fato gerador, um dos fatos geradores do ICMS é
a prestação de serviço. A prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Veja que ali eu não estou cobrando o tributo pela simples transposição. Eu estou cobrando o tributo em cima de uma prestação de um serviço de transporte. É diferente, né? O serviço de transporte, ele manifesta, sim, signo presuntivo de riqueza, capacidade, né, contributiva absoluta. Ou seja, se eu estou saindo, né, de ônibus para um lugar para o outro, né, isso tem que pagar ICMS normalmente. Não está ferindo o princípio da não limitação ao tráfego. Ok? Então veja, ressaltamos que o ICMS cobrado nos postos fiscais de fronteira é cobrado em virtude da circulação de mercadorias, um dos fatos geradores do ICMS, e não pelas simples, né, pelas transposições territoriais supramencionadas. Ou seja, não é porque eu estou me deslocando, né, de um local para o outro. Né? Se eu saio de carro para um local para o outro, carro de minha propriedade, eu não vou pagar tributo algum. Né? Por exemplo, se eu saio de Salvador e vou para Maceió, não vou pagar, salvo a cobrança de pedágios, que hoje é considerado como uma espécie de tarifa ou preço público. Beleza? E quando há, isso é cobrado em prova, quando há a cobrança através da prestação de serviço de transporte. Transporte ali no sentido que as empresas são empresas privadas, prestam o serviço a outrem. Também não fere o princípio da não limitação ao tráfego, o princípio da liberdade, porque ali está se cobrando por uma prestação de serviço privado, né, de transporte intermunicipal ou interestadual, que também é um dos fatos geradores do ICMS. Vejamos aí algumas questões de concurso sobre o tema. Sobre a limitação à liberdade de tráfego, veja o princípio da liberdade de tráfego, e alguns entendem como imunidade de pessoas e mercadorias prevista no artigo 150, inciso 5 da Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Não se admite limitação ao tráfego de pessoas ou mercadorias mediante a instituição de tributos interestaduais ou intermunicipais. Verdade. Né? Não se limite, né, essa limitação ao tráfego de pessoas ou de mercadorias pela simples transposição de uma barreira. Quando uma mercadoria sai do estado do Mato Grosso e vai para o estado da Bahia, né, não está se pagando pelo simples deslocamento da mercadoria. Né? Se paga o tributo em caso de compra e venda da mercadoria. Não se está pagando ali pelo simples deslocamento. Tanto que a jurisprudência do STJ é consolidada. Se for o mesmo estabelecimento empresarial, mesmo sendo em estados diferentes, não vai pagar ICMS, porque está saindo de um estabelecimento para ir para o mesmo estabelecimento, ou seja, só para outra filial, mas pertencente ao mesmo conglomerado econômico. Veja que aqui se adotou o entendimento majoritário. Não se trata de regra de imunidade. Né? Esse é o entendimento majoritário. Né? Que não se trata aí de regra de imunidade. Sempre lembrando que a maioria da doutrina chama as imunidades de princípios. Né? Princípios, tanto que o CESP, quando coloca em edital do concurso princípios constitucionais tributários como ponto de cobrança, ele também acaba cobrando as imunidades. Né? E aí também tem esse falar de regra de imunidade, também é um equívoco, segundo o entendimento de algumas bancas de concurso. Então eu marcaria letra B. Mas vamos ver as demais. Vamos ver as demais. Né? Vamos ver as demais, porque esse aí é um entendimento majoritário. A gente tem que ler todas as alternativas para marcar. Sempre em concurso público, quando é ABCDE, é fundamental que você marque a mais errada ou a mais certa. Preste atenção nisso, porque existem itens que são polêmicos, então você vai na mais grotesca. Vamos ler os outros itens. Impede o agravamento do ônus tributário meramente em virtude de se tratar de uma operação interestadual ou intermunicipal. Correto.
né? Se trata de apenas uma operação interestadual ou intermunicipal, pelo simples fato do tráfego, não se pode ter ônus tributários. Letra C não marca, letra A também não marca. Não impede a cobrança de pedágio nas vias conservadas pelo poder público. Letra D, C também não marca. Trata-se de regra de imunidade aplicável às operações estaduais ou intermunicipais, de tal forma que estas não poderão sofrer a incidência de qualquer tributo. Veja, trata-se de regra de imunidade aplicável às operações estaduais ou intermunicipais, de tal forma que não poderão sofrer a incidência de qualquer tributo. Qual você marcaria? A letra B, não se trata de regra de imunidade, ou a letra E? Perceba o seguinte, a letra E, né? A letra E fala que, aí eu destaquei aqui num comentário, segundo a doutrina amplamente majoritária, o dispositivo citado não é classificado como imunidade tributária, mas sim como o princípio da liberdade de tráfego. O que é que eu chamo a sua atenção aqui? Tem uma exceção. O pedágio, ele é tratado como tarifa ou preço público, quando ele é cobrado pelas concessionárias de serviço público. Mas o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência no sentido de que quando o pedágio ele é cobrado pelo próprio ente federativo, por exemplo, foi no caso da taxa do selo pedágio, que era cobrado antigamente da decisão do ministro Carlos Veloso. Quando ele é cobrado pelo mesmo ente federativo, ou seja, não é cobrado por concessionária ou não é cobrado por permissionária de serviço público, o pedágio se torna um tributo. Então, hoje tem exemplo? Não, porque em todos os estados ele é cobrado através de concessionária. Aí não há discussão. É tarifa ou preço público, são sinônimos esses termos para fins de jurisprudência do Supremo e não se aplicam os princípios constitucionais tributários. Agora, quando o pedágio é cobrado pelo próprio ente federativo, ou seja, não tem concessionária envolvida ou permissionária de serviço público envolvida nessa cobrança, o que é que acontece? O Supremo entende que é tributo. Então veja, quando ele é cobrado pela União diretamente, quando ele é cobrado pelo Estado diretamente, quando ele é cobrado pelo Distrito Federal diretamente e quando ele é cobrado pelo município diretamente, o Supremo entende que é tributo. Em outras palavras, o pedágio, em regra, é tarifa ou preço público, porque em regra ele é cobrado pelas concessionárias e permissionárias de serviço público. Todavia, em caso de exceção em que ele seja cobrado por um ente federado, ou seja, um ente político, a União, o Estado, o DF ou o município, aí sim poderá ser tributo. Então ele é tarifa ou preço público em caso de concessionária ou permissionária e ele é tributo em caso de ser cobrado por ente federativo ou político. Por isso, a mais correta seria a, para você marcar a E. Porque quando se fala que de tal forma que estas não poderão sofrer a incidência de qualquer tributo, pode sofrer a incidência de pedágio quando ele é cobrado pelo ente federado, porque o pedágio, nesse caso, seria tributo. Então, letra E, marca e seja feliz. Vamos ver a outra. Se devido a incentivos fiscais concedidos pelo governo do Espírito Santo, novas empresas produtoras de automóveis instalarem-se no Estado e esse fato contribuir para atrair milhares de trabalhadores de outros estados brasileiros, nesse caso visando conter o fluxo migratório e para não prejudicar a política de geração de empregos local, o governo poderá instituir um tributo interestadual limitando a entrada de trabalhadores de outros estados pelo mesmo período de tempo do incentivo fiscal concedido às montadoras de automóveis. Falso, não pode de forma nenhuma, fere o princípio da não limitação ao tráfego ou o princípio da liberdade de tráfego. Errado este item. Um forte abraço.